entendeu? Eu não sei qual que seria o movimento ou não movimento que eu deveria fazer. A partir do momento que eu já identifiquei a questão, é o controle, ok, mas por que eu não consigo simplesmente soltar? E, bem, a princípio era esse compartilhamento. Entendi. Então você percebe, a sua questão não é sobre dissolver, é sobre ainda você entra no controle que você percebe. Então você quer saber mais sobre como entrar menos e dissolver também o controle, né? São duas questões, tanto como não entrar tanto e como dissolver esse controle que aparece, né? São duas coisas. Porque acho que o primeiro passo é conseguir perceber o controle. Você já faz isso faz um tempo, né? Você falou. Só que mesmo assim você às vezes entra nele. Eu acho que esse é o passo para você mais importante no momento. É como não entrar no controle quando ele surge. O quanto que você conseguiu diminuir, tipo, nos últimos anos? Você consegue, assim, lá 50%, 80%, 20%? Mais de 50%. Eu sempre gosto de jogar menos do que mais. Pelo menos uns 50%. Na parte de trabalho, assim, as coisas que vieram a acontecer, essa mudança aí de. Começou pelo trabalho, né? A mudança, eu não, simplesmente não me identificava mais com a área de estética. Depois de 12 anos atuando ali, eu simplesmente quis jogar tudo para o ventilador, não fiz dessa forma, porque ainda assim faço um ou outro atendimento. Mas começou ali, eu tinha uma zona de conforto, a parte material ali estava mais estruturada, e de repente eu não me identifiquei mais com isso, e eu, né, quis mudar para a parte mais terapêutica. E a parte terapêutica é uma coisa que, diferente da. Eu percebo que começou aí, diferente da estética, que sempre tinha procura, sempre, né, estava ali o movimento. Essa parte mais terapêutica é mais pontual. Bem que eu estou criando uma nova clientela, uma outra forma de atendimento ali. Mas a partir do momento que eu percebi que eu já não me estressava mais, porque às vezes cliente desmarcava, cliente isso, para mim já foi um ponto. E algumas coisas com situações lá em casa também. Então foi as duas partes ali que para mim que é onde pega bastante essa parte de controle e que eu percebi que começou as mudanças. Não sei te falar se, mas acho que uns 2 anos para cá mais ou menos, aproximadamente. Tá, então 2 anos você melhorou tipo 50%. Pelo menos. E isso não é ótimo? Mas não, sim, eu olhando para trás, ou qualquer pessoa que me conhece sabe que teve uma melhora, mas eu acho que é porque, justamente, não sei se é a parte de perfeição ou a parte do controle, nossa, mas poderia estar melhor, sempre tem isso, sempre tem É uma cobrança o em cima disso. controle, né? É o controle do controle. Porque você melhorou 50%. É uma coisa que às vezes as pessoas não notam, elas não notam o quanto que elas já melhoraram e em um pouco tempo, assim, 2 anos. Tipo, imagina daqui 4 anos, não, dando 4 anos, quanto que vai ser, entende? A evolução e o processo de soltar ele é gradual. Só que o seu controle faz o processo de soltar o controle mais difícil, né? Então você está controlando o soltar o controle. Então você tem que parar de querer controlar o soltar o controle. Aceitar que às vezes o controle vai te dominar e tudo bem. Mas é claro, eu vou te passar algumas dicas sobre mesmo assim. Mas o primeiro passo é aceitar que você vai, de vez em quando, entrar no controle, que deve ser uma das suas características mais fortes, como você falou, né? Coisa de família, uma questão sua. Então, todo mundo tem os seus pontos mais fortes, suas fixações mais fortes, entende?
E no caso, essa é a sua, digamos, o seu karma no momento mais intenso, né? A primeira questão é a aceitação de que esse controle existe, ele não é você, mas só porque ele não é você, não quer dizer que ele não vai aparecer. A gente tem visto isso a Deixante falando direto, ele falou, eu percebi que não era real, mas ainda assim eu fazia. Isso é super comum. Então, aceitar e não se culpar. Você tem se culpado quando você entra no controle? Acho que sempre, né? Porque eu não gosto de estar no controle. E a hora que eu vejo, eu, putz, já estou controlando uma situação ali. Na verdade, eu não gosto. É a Sim. aceitação. Então, aí você já vê algo desnecessário, que é a culpa. O Adyashanti, ele fala ali com muita naturalidade. Eu caí nisso e tudo bem. Entende? Ninguém chega, digamos que o Adyashanti tivesse também controle. E ele tinha controle, porque ele vem, né, dessa questão da competição. Ele meditava mais de 10 horas por dia, tentando chegar na iluminação. É o controle. E quando que ele alcançou e realizou? Quando ele soltou. Então, o soltar é, é necessário, mas você tem que soltar até mesmo a, 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 a realidade que às vezes você não vai conseguir soltar. Às vezes o condicionamento vai te puxar. Então você tem que aceitar e não se culpar. Só isso já vai te trazer muita paz. Parar de se culpar e aceitar que tudo bem. Você consegue diminuir. Por exemplo, a culpa é opcional, entende? Por exemplo, o controle, ele é opcional? Não, porque ele é forte. Mas se culpar, você consegue parar e não se culpar, não é? Não, eu tenho feito essa prática de quando eu percebo ali que me culpo, me cobro, aí onde eu falo, tipo, opa, não tem necessidade disso. Culpa e cobrança, aliás, duas relacionadas a essa parte de controlar a situação, de querer fazer uma coisa e não gostar de estar tendo aquela atitude controladora. Então, quando eu percebo ali, quando não estou num automático ali na situação, eu falo, opa, peraí, também não é para tanto. Mas a Sim, maioria das vezes é a culpa e a cobrança. tá. Agora eu se pergunto, o que que o controle te traz de bom? O que que o ego acredita que ele traz de bom? Ai, só estresse, não tem nada de bom. Tá, mas o ego faz porque ele acredita que tem algo em troca. O que que ele ganha em troca com o controle? Falsa sensação de segurança na vida? Talvez seja pro lado da segurança, que envolve, né, medos, de certa forma. Acho que seria isso, uma questão de segurança mesmo. Quem é que precisa de segurança? O ego. Então, né? Quem é que tem medo? O ego. Então a questão não é o controle. A questão é que tem alguém que se sente inseguro. A fonte do controle é outro lugar. O controle é uma consequência de algo, de um eu que ainda existe aí, que às vezes se sente inseguro e que não se entrega pro flow da vida, digamos assim, que ainda precisa controlar situações, que tem medo, que se não controlar, a vida não vai acontecer da forma que você quer, ou seja lá o que for. Isso tá muito forte no ser humano, Natália, não é só você. A maioria das pessoas tem muito controle, tá? Isso é normal. Então, o controle é um sintoma de de um uma cal- de um acontecimento dentro de você, que no caso é a insegurança e o medo. O medo é um dos sintomas principais do ego. Me veio o insight que você falou, né, aí, o insight, assim, meu mesmo, de um gatilho. No caso, o medo ali, o controle,
que vem da fonte, no caso, vem de uma possível insegurança. Mas essa insegurança, ela pode estar relacionada a essa parte mais familiar, mais de condicionamento familiar. Na minha família, as Olha, pessoas têm muito, elas não gostam de demonstrar, mas têm muito medo. Os meus pais mesmo, eles eram, meu pai já faleceu, mas os dois eram policial, então tinha muita relação com segurança ali. sim. Com certeza pode ter um tanto a ver com a família, Mas pode ter a ver com os amigos, pode ter a ver com a sociedade, com a cultura, mas hoje o que importa é que acontece em você, né? Tipo, sim, é legal, importante às vezes ver, isso veio da família, porque eles tinham esse controle, mas não vai ajudar muito perceber isso, o que vai ajudar é você lidar em você, que é o que seus pais não fizeram, digamos assim. Eles passaram talvez para você, eu não sei, eu não estou afirmando isso. Essa questão a gente não tem que achar o culpado, não estou dizendo que você está fazendo, estou dizendo que, tipo, a gente não sabe onde é que veio. Às vezes veio dos seus pais, mas os seus pais pegaram dos pais deles e chegou até Adão e Eva, que passou para todo mundo, né? Digamos assim. Então a questão é que isso está aqui hoje. Você tem que aceitar. Você aceita ou você resiste o controle ou a insegurança? não, talvez em algumas situações eu não quero aceitar a minha insegurança, o que gera o controle. Pode ser. Sim, sim. Teria que investigar, teria que fazer E a o que minha que a prática. resistência causa? Bom, O que que a resistência causa? Ela aumenta. Tudo aquilo que você resiste persiste, a famosa frase, né? Então, você tem que soltar o controle, a insegurança, o medo e simplesmente se render. Só que o ego sobrevive nessas características. Então, é o movimento contrário do ego. O ego precisa de uma sensação de segurança, ele precisa do controle e ele precisa do medo. Então, eu não estou dizendo que você está no ego, eu estou dizendo que tem resquício do ego em você, por mais que você possa já ter despertado, tem resquícios ali. Você vai ter que fazer um processo que é o que você já está fazendo, você está investigando, você está olhando, mas você tem que aceitar e se render. Aí que às vezes tem pessoas que vêm, tem questões físicas para acontecer uma rendição obrigatória, que foi o meu caso. Mas no seu caso, a sua rendição é meio que pode vir através de uma autoinvestigação, entende? Então, tem aí uma insegurança, um resquício, tem um resquício de medo, tem um resquício que causam o controle, porque eu só preciso controlar porque eu me sinto inseguro, eu tenho medo. Eu tenho medo que as coisas não vão ser da minha forma, eu tenho medo que as pessoas me abandonem, eu tenho medo que as pessoas não vão gostar de mim, dependendo do que seja, cada pessoa tem os seus próprios medos. Mas o medo é uma das características fundamentais do ego, o medo e o desejo. É falado em quase todos os livros, né? O medo e o desejo. Insegurança. O medo está relacionado com insegurança. Então você está encarando basicamente o oxigênio do ego. É o resquício que tem aí. Se você soltar esse controle, basicamente você vai soltar um bom tanto do percentual do ego. E ele não quer isso. Então por isso que é tão forte e controlador. É meio que ali que ele está se nutrindo bastante no momento, no seu controle, porque ele tem medo. Então, soltar o controle significa ter que encarar essa insegurança, você vai ter que sentir ela, você vai ter que aceitar que ela está aí, você vai ter que entender que não tem nada que você possa fazer para o ego se sentir totalmente seguro, nunca, não vai ter. Tem que aceitar que o ego é inseguro por natureza, mas a consciência não é. Daí você vai ter que também, ao mesmo tempo, você tem que perceber o que o ego é inseguro, ele tem medo, tem que perceber que a consciência não é insegura.
E isso você já fez essa investigação lá no retiro, né? Lá eu apresentei a consciência, a gente explorou juntos. Não sei quanto que você tem feito essa prática de realizar que você é a consciência, você consegue realizar ela em determinados momentos? Uhum, sim, Por exemplo, sim, agora, a consciência está aí presente, está consciente. sim. Eu consigo ser o observador que fala, né? É, digamos, o observador. Olha para esse observador, ele tem alguma insegurança? Uhum. Agora, se você trazer a memória do passado, do futuro, você consegue achar inseguranças, não é? Medos. Mas a consciência, ela não é o passado nem o futuro, a consciência está aqui no presente. Então, procura uma insegurança ou um medo na consciência observadora. Você não vai achar, você vai achar na mente. Então, talvez você tenha que se relembrar mais vezes que você é consciência, porque ela não tem medo nem insegurança. Ou está mais conectado ali na presença. Na presença e descartando e permitindo o ego se manifestando, sem se identificar com ele. Só porque você percebeu que você não é o ego, não quer dizer que ele não vai se manifestar e não quer dizer que não vai vir sensações de insegurança em você que vão te causar querer controlar a vida. Então, estar na presença, na consciência, é aceitar essas emoções. Você como vai, por exemplo, toda a sua vida você evitou talvez sentir a insegurança. Você tentou controlar para tentar ficar segura. Você consegue se permitir que a consciência vá em direção a essa insegurança, ao medo, ao invés de correr? O engraçado é que até esse momento despertar, eu acho que se falasse para mim, sei lá, sobre insegurança, eu acho que a resposta é não, não sou, tipo, eu sou totalmente segura. Mas depois, é como se depois você começa a observar as ações e você vê que medos, apego, insegurança está escancarado. Sim. Agora, não sei se eu sei te responder isso, essa questão. Mas quando que você começou a perceber que está escancarado? Nos últimos meses? Não, nos últimos 1, 2 anos. Tá. Tá, no Mas, caso do livro, ele escancarou o que eu já tinha percebido, é isso que eu quis dizer. ah, Mas se fosse anos atrás, se eu fosse levantar essa questão, eu ia falar, você é louco, nada a ver, entendeu? Ou eu mesmo falar, tipo, nada a ver, insegurança. mas a questão é que o que que você fez durante esses 2 anos para dissolver o controle? Você tentou controlar mais. Controlar o Talvez. controle. E daí você apenas perpetuou ele. E, consequentemente, você se estressa. Então, agora, você já experimentou durante 2 anos. Deu certo? Não deu. O que que você acha de experimentar o outro movimento? Qual que é o contrário de controlar? Soltar, entregar, se permitir ser vulnerável. Porque essa é a questão. Soltar o controle e a insegurança é se permitir ser vulnerável. É o contrário do controle, é ser vulnerável. Alguém que é vulnerável não sabe o que vai acontecer, digamos, não tá mais tentando controlar. Só que isso vai ao contrário do que você aprendeu, ao contrário do que você aprendeu durante sua vida e ao contrário do que você aprende na sociedade e na sua família. Você está tentando fazer um movimento totalmente contrário ao que o ego faz e sempre fez durante a história da humanidade, digamos assim. Por isso que é difícil. É meio que cortar o oxigênio do ego. Ele sobrevive à base de controle.
Por isso que você está encarando algo tão difícil, óbvio que é difícil, é o oxigênio do ego. Então, qual que é o movimento contrário do controle? Você tem que experimentar começar a fazer isso. É a sua opção no momento. A outra opção é controlar e continuar tendo uma falsa sensação de segurança que vai te estressar a longo prazo, te fazer ficar inquieta e nunca se sentir segura realmente, porque é uma falsa segurança. É o looping, né? Oi? Fica num looping. Loop, sim. É a vida do ser humano normal. Loop entre estou bem, estou mal, estou no controle, não estou no controle. Sabe onde eu vivo? Eu vivo no meio do loop. Eu tô girando com o loop. Eu não tô lutando contra, entende? Essa é a sabedoria, você aceitar tudo como é e se entregar a tudo. Não quer dizer que você não tem compromisso, não quer dizer que você não vai tentar agendar as coisas. Isso é ok, mas isso não é controlar, é diferente. Não é, é aceitar que nem tudo está sob o nosso controle. Na realidade, Natália, você tem que investigar o que está sob o seu controle. Quase nada. Eu ia falar isso, só foi investigar nada. Nada. A sua respiração está sob o seu controle, o seu coração está batendo nesse momento, você está sob o controle dele, o seu estômago está fazendo a digestão, seu cérebro está funcionando, seu sangue está. Você entende? Os seus relacionamentos amorosos, quantos estão sob o seu controle? Suas amizades, sua família. Alguém vai viver eternamente? Você entende? Quando você investiga, algum cometa pode cair no planeta, alguma guerra pode começar, seu dinheiro pode acabar. Entende? O controle, ele é uma ilusão total. Não existe controle na vida porque tudo é imprevisível. E aceitar isso é o primeiro passo para soltar o controle, aceitar que tudo é imprevisível e impermanente. Isso Buda fala, né? Tudo é impermanente. É um dos primeiros ensinamentos que ele passa. O primeiro passo para aceitar e soltar o controle é aceitar que você não tem controle, que é uma ilusão, que traz uma falsa sensação de segurança. Por que falsa? Porque a gente não consegue controlar nada. Por exemplo, relacionamentos amorosos, adianta controlar? Não, porque eles podem acabar a qualquer momento. Uma pessoa que você atende, você vai conseguir controlar ela para fazer sempre sessões com você? Não, a qualquer momento ela pode parar e é tudo bem. É tudo bem. A minha câmera caiu, uma câmera de R$ 7.000, caiu. Vou ter que arrumar, talvez eu tenha que pagar e gastar dinheiro. Você entende? É isso, é imprevisível. Eu ganhei dinheiro com o retiro e talvez eu vou ter que gastar todo o dinheiro com uma câmera nova. Isso é a vida. Ela é imprevisível. Entende? Desculpa. Não, tudo bem. Às vezes está soltando aí o controle. O corpo já está soltando. Literalmente. Então, sabe, quando você solta, você não tem mais frustrações, você não tem mais luta. E é muito bom não ter mais o estresse do controle. É muito bom você aceitar que a vida é imprevisível e impermanente. Você não sofre mais, você não luta mais. Acabou a guerra. Eu falo isso porque, sabe, é o que eu vivo na minha vida, devido às circunstâncias. Como eu falei, já perdi todo o meu dinheiro, já perdi toda a minha saúde, já perdi relacionamentos, já perdi meu pai. Você percebe que a vida é imprevisível. E daí do nada você ganha alguém, e do nada você ganha dinheiro, e do nada você perde dinheiro, e do nada você perde alguém de novo, e daí a mãe morre. Enfim, você entende? É tudo é o movimento da vida. E não, isso não é feio, isso é belo, porque é o que é.
essa é a vida, e o ser humano, ele tenta criar um mundo que não existe, um mundo onde é que relações são permanentes, a família é permanente, o dinheiro é permanente, os clientes são permanentes, o trabalho é permanente, e nada disso é real. É um mundo que o ser humano cria para dar uma falsa sensação de segurança que não existe, e ele sempre vai se frustrar. É só conversar com seus pacientes, com seus amigos, seus familiares. Tá todo mundo sofrendo por causa do quê? Por causa de coisas que eles não gostariam que acontecesse, mas que está acontecendo. Quem está em paz é o Willy que aceita as coisas como são. É só você fazer o cálculo. O Willy aceita, ele está em paz. As pessoas não aceitam, elas não estão em paz. Eu não tenho controle nenhum sobre minha vida. E você também não. A única diferença entre nós é que eu aceito e já sei disso e você não aceitou ainda e não sabe disso. Ou você sabe, mas ainda não aceitou. Ambos não temos controles, mas um já aceitou e outro não. Todos nós compartilhamos do mesmo mundo imprevisível, impermanente. Todos nós. Você entende que é um simples movimento, porque a vida ela já é o que ela é. E qual que é a melhor opção? Aceitar as características da vida. As coisas são impermanentes, são imprevisíveis, em algum momento elas acabam, elas crescem e descem, elas aumentam e diminuem. Ponto final. Essas são as características da vida. Você vai conseguir mudar um universo inteiro? Você vai conseguir mudar as regras do universo? Não. Nem Jesus conseguiu mudar, nem Buda. Então, abandone a ilusão de que você tem controle, aceita as regras do universo, que já expliquei elas, não vou repetir, e dance com a vida. Dance com a morte, dance com o renascimento, dance com o nascimento, dance com os altos e baixos, dance com tudo. Jamais diga, isso não deveria ter acontecido, isso não deveria estar acontecendo, isso foi errado. Não existe errado no movimento da vida. O errado é lutar contra a vida. Isso sim é errado. Bom, tá aí, eu acho que o que a gente falou é a chave para o seu caminho. E de todo mundo que está aqui. E todos os seres humanos do universo. É isso. E sempre que você esquecer, pega esse final da gravação aqui e escuta de novo. É até um diálogo bem importante. Eu vou pegar esse trecho aqui e vou botar no YouTube, porque faz tempo que eu não falo sobre isso e agora eu me relembrei o quanto é importante, né? E esse assunto é um dos motivos principais do sofrimento do ser humano, não é? Não é só você, Natália, somos todos nós. Não vai ter uma pessoa que você vai conhecer que sofre e não é por falta de controle. A maioria é por excesso de controle. Não existe sofrimento sem controle. Sofrimento sempre envolve controle. O sofrimento, como o Rupert Spira fala, é a resistência àquilo que é. O sofrimento não é causado pelo acontecimento, pela emoção. O sofrimento é causado pela resistência à emoção, ao acontecimento em si, entendeu? Eu também tenho emoções como você e também tenho acontecimentos miseráveis igual a você. A diferença é que eu não tenho resistência a essas coisas, por isso eu não sofro o tempo todo. Claro que eu sofro de vez em quando, mas 95% menos do que o comum. Entende? Então, nunca é o acontecimento ou é emoção, é sempre a resistência, e resistência é controle. Tá aí, a gente desvendou o problema do mundo. A questão principal é essa. Com certeza, a questão principal é essa, mas a causa desse problema é o ego. Então, a questão principal é o ego, porque não existe controle sem ego, não existe medo sem ego. Então,
A causa fundamental, aí que vem, às vezes as pessoas tentam se libertar do controle e do medo sem se libertar do ego. Tá errado. Você tem que dissolver e descartar o ego para descartar o medo e a insegurança. Então, o movimento, você pode, digamos, agora começar a trabalhar os sintomas do ego, mas eu te recomendaria trabalhar os sintomas, que é isso que a gente tem conversado até agora, e continuar o processo de desidentificação do ego, porque ele é a causa de tudo isso. Se você corta o mal pela raiz, não tem mais medo nem insegurança. Então, continua no seu processo de desidentificação do falso eu. Não controlar o controle. Oi? Não controlar o controle. Exatamente, com certeza. É uma opção miserável, que não te traz benefícios, como você sabe. Só malefícios. Vou praticar essa aceitação, essa entrega. Mostra para o seu ser condicionado, o seu lado infantil que criou um controle durante a vida. Mostra para ele que está tudo bem, que ele não precisa mais controlar a vida, que ele está seguro e que está tudo bem. Às vezes a gente precisa refletir sobre isso, porque às vezes a gente tem aquela parte infantil, a criança que começou a adquirir controle. Precisa mostrar, tá tudo bem, tá ok, hoje eu sou uma adulta, eu tenho maturidade, eu tenho sabedoria para lidar com as adversidades da vida, com as imprevisibilidades da vida. Tá? Então, mostra, tá tudo bem, você pode fazer a meditação, aí tá tudo bem, tá ok, hoje eu estou segura nas mãos da vida. Não preciso mais ser aquela criança que controla tudo. É só uma forma de explicar, né? Na verdade, essa questão aí eu já trabalhei embora nessa fala que não faz, mas fiz uma sessão de hipnose, trabalhei praticamente essa mesma questão do controle da criança, e quase que o que você falou ali. Foi o começo de algumas coisas. Uhum. Sim. O controle, Natália, ele te trouxe algo bom durante a sua infância, durante a sua adolescência. O controle, ele te protegeu, ele te segurou, ele te fez alcançar coisas, né? Foi uma ferramenta necessária para a sua sobrevivência nesse mundo caótico chamado infância, família, adolescência. Mas hoje você não precisa mais, você tem que entender disso. Hoje essa ferramenta, ela apenas te machuca, te reprime e te pesa. Não é mais necessário, tá bem? Então tenha essa reflexão consigo mesma, se quiser fazer isso hoje à noite, antes de dormir, né, fica ali no escuro e faz esse momento de reconhecimento de que está tudo bem, de que não é mais necessário, que você pode soltar o controle e, consequentemente, viver no estado de consciência fluido, harmonioso, que está entregue, que você usou aquela ferramenta, ela serviu, você é grato por ela, mas hoje você pode viver uma nova vida. E talvez você vai chorar, talvez você vai ficar, porque você vai soltar algo que te protegeu, que te cuidou, que te trouxe uma sensação de bem-estar em certos momentos. Então, é como se estivesse dizendo adeus a uma parte de você, mas não é uma parte de você. Essa é só uma ferramenta que protegeu o você, entendeu? Tudo bem, daí você chora, deixa sair e depois aproveita a nova vida. Uma vida desprotegida, uma vida vulnerável, uma vida entregue. A maior invulnerabilidade é ser vulnerável. A maior defesa é não ter defesas. Eu não tenho nenhuma defesa, é por isso que eu não me machuco. Porque eu não tenho defesa, entende? Eu aceito tudo como é, e sempre que acontece algo, eu já aceitei automaticamente. Então essa é a maior defesa. A maior invulnerabilidade é ser vulnerável. Entendeu?
É isso daqui é a receita que eu tenho seguido nos últimos anos e com certeza elas servem, porque senão eu teria percebido. Eu teria voltado a sofrer, e não é ao contrário. Quanto mais você está entregue, vulnerável e aberta e sem defesas, mais você sente alegria e bem-estar. Você está retornando ao estado de inocência. Mas obrigado por ter trazido essa questão. A gente tem aí um bom diálogo, né? Trouxe um bom assunto. Eu que agradeço pelas reflexões.